Página 32, exercício 24. Vocês já devem ter percebido que, à medida em que a gente vai fazendo exercícios, os primeiros são todos do mesmo padrão e, aos poucos, o jeitão dos exercícios vai mudando para exigir um pouco mais da gente, né? Para exigir um pouquinho mais da gente, porque, afinal de contas, eles querem que a gente desenvolva cada vez mais nossa capacidade de organizar informações, nossa capacidade de abstração, que a gente aprofunde cada vez mais nosso conhecimento. É assim que a gente pensa a matemática quando vai apresentar para vocês. Por isso, este problema. Mais um problema que, se vocês não tentarem fazer antes, não tem porquê. Se vocês não tentaram fazer antes, não vão aproveitar nada esse vídeo. O negócio é sentar, ler o exercício com calma, tenta fazer, erra, acerta, enfim, tenta resolver. Depois de tentar 2, 3 horas, aí vem assistir o vídeo, tá? Então, se tu ainda não tentou fazer, aperta o pause e tenta. Se quem já tentou fazer, então segue assistindo. Após N dias do início das aulas da escola Saber de Verdade, o professor responsável por determinada classe decidiu acompanhar a assiduidade dos alunos nas aulas da manhã e da tarde. Por amostragem, ele pegou a ficha do aluno Joãozinho, famoso Joãozinho, e observou que Joãozinho veio à aula 5 vezes, somente pela manhã ou somente pela tarde. Nunca nos 2 períodos. Ô, Joãozinho. Quando Joãozinho comparece à aula de manhã, ele não vem à tarde. Em 5 tardes, Joãozinho não compareceu à aula. Em 6 manhãs, Joãozinho não compareceu à aula. Calcule o valor numérico de n. N, senhoras e senhores, é o número de dias que já teve aula. A gente está aqui julgando o coitado do Joãozinho, né? Que não veio em 6 manhãs, não veio em 5 tardes. Bom, se isso for, eu não sei o valor do n, né? Mas se a gente calcular o n e disser que foi lá no fim do ano, 700, sei lá quantos, 700 não dá, né? Mas 100 dias depois do início das aulas, bom, o Joãozinho faltou pouco. Agora, se isso aqui for na segunda semana de aula, bom, o Joãozinho é um baita matão de aula, né? Então a gente não vai julgar o Joãozinho sem conhecer a resposta do problema. Lembrem-se, n, que é o que a gente tem que calcular, é o número de dias que essa escola, que o Joãozinho já teve aula. Tá? Pensa comigo. A primeira coisa que a gente tem que se ligar é o seguinte. Tu vê que ele tem aula de manhã e de tarde, né? Ele tem aula de manhã e de tarde. Pensa comigo. Se são n dias, quantas manhãs o Joãozinho teve de aula? N manhãs. Porque o dia, normalmente, né, tem manhã e tarde. Então, o mesmo número de dias é o número de manhãs e, obviamente, também vai ser o mesmo número de tarde. Por exemplo, se o Joãozinho teve aula 4 dias, foram 4 manhãs e 4 tardes. Se o Joãozinho teve 20 dias de aula, foram 20 manhãs e 20 tardes. Tá? Reparem que esse problema não é igual aos outros, né? Porque fala em ir e não ir na aula, não tem intersecção, são conjuntos disjuntos. Fala em ir de manhã ou ir de tarde, também conjuntos disjuntos. E quando a gente trabalha com conjuntos disjuntos, qual é o macete, qual é a dica, qual é a orientação? Fazer uma tabela, exatamente. Então a gente vai construir uma tabela aqui. Isso aqui que eu estou fazendo não é o conjunto universo, tá? É uma tabela. Então a gente vai fazer uma tabelinha bem bonita. Quem não conseguir fazer uma tabela bem bonita, pode fazer uma que nem a minha mesmo. Reparem que teve um problema ali de... Eu não consigo nem falar e fazer o risco ao mesmo tempo. Eu estou brincando. Então aqui está a nossa tabela. Aqui a gente vai separar assim, famosa tabela. Tá. O
quais são os dados que eu vou botar nessa minha célula? Primeira coisa, eu vou pensar em manhã. Manhãs, né? Porque são várias manhãs. E vou pensar também nas tardes. Além disso, eu vou botar aqui as informações sobre o Joãozinho. Tem só duas opções, né? Joãozinho comparece à aula ou não comparece à aula. Vou colocar aqui. O Joãozinho, esse J vai ser de Joãozinho. Comparece, ou seja, ele vai na aula. Comparece. Ou então, o Joãozinho não comparece. Não comparece. Comparece. Peço desculpas, mais uma vez, pela minha letra. E aqui eu vou botar o total, né? Eu não sei a quantidade total de manhãs. Eu não sei o número. Mas eu sei que é uma expressão, é um valor representado pela letra N. Mesma coisa para o total de tardes. Eu não sei quantas tardes são, mas são as mesmas tardes, mesmo número de tardes do que o número de manhãs. E reparem que eu nem coloquei aqui o número de dias. E é justamente o que ele quer saber, né? Ele quer saber o número de dias que o Joãozinho já teve aula. Cara, se eu descobrir o número de manhãs, deu. Se eu descobrir o número de tardes, deu. Por quê? Porque o número de manhãs é igual ao número de tardes. Correto? Bom, vamos para as informações, né? O que o problema disse ali? O cara disse assim, ó, em 6 manhãs, Joãozinho não compareceu à aula. Em 6 manhãs, Joãozinho não compareceu à aula. Olha aqui, Joãozinho não comparece, manhã. Que número eu vou colocar aqui, gurizada? 6, né? Por quê? Porque o problema disse que em 6 manhãs, Joãozinho não compareceu à aula. Beleza, já joguei essa informação na minha tabela. Olha a outra aqui, ó. Em 5 tardes, Joãozinho não compareceu à aula. 5 tardes, ó. 5 tardes, por que aqui e não aqui? Porque aqui é a linha do Joãozinho não compareceu à aula. Então, ó, 5 tardes, o Joãozinho não compareceu à aula. Joguei mais essa informação lá. Correto? Agora a gente tem que dar uma pensadinha. Olha só. Ele falou o seguinte, que Joãozinho, quando o Joãozinho comparece à aula de manhã, ele não vem à tarde. Quando o Joãozinho comparece à aula de manhã, ele não vem de tarde. Entenderam? Se ele vai de manhã, ele não vai de tarde. Por que eu estou frisando isso? Porque eu quero descobrir, quero concluir com vocês o valor que eu vou botar aqui, ó. Pensa bem, eram N dias de aula. E 6 manhãs ele não foi na aula. Entenderam? E, ó, se ele não foi de manhã, significa o quê? Quantas manhãs ele compareceu? Vou botar um valor aqui, tá? Digamos assim, são 10 aulas. Faz de conta que são 10 dias de aula. E 6 manhãs, o Joãozinho não foi. Quantas ele foi? 10 dias. Ele não foi em 6, ele foi em 4. Agora vamos generalizar. Em N dias, ele matou, ele não foi em 6. Quantas ele foi? N menos 6. Se tu pega o total e tira os dias que ele não foi, o que sobra? Os dias que ele foi. Então, por isso, o número de manhãs, N menos 6. Tá? N menos 6. Correto? Pelo mesmo motivo, ele não comparece 5 tardes. Quantas tardes ele sim comparece? Bom, ele comparece N menos 5 tardes. Tá? N menos 5
tardes. Beleza. Agora, gente, agora vem a parte mais tranquila, eu acho. Que é a única informação que a gente não usou. Reparem que essa aqui a gente usou, né? Para chegar nessas duas conclusões aqui. N-6 e N-5. Tá? Porque ele disse que quando ele vai de manhã não vai de tarde e tal. Significa que não tem como ele ter ido um dia inteiro. Isso que ele está dizendo ali. A primeira informação diz o seguinte: Joãozinho veio à aula 5 vezes. Somente pela manhã ou somente pela tarde. Nunca nos dois períodos. Bom, ele foi à aula 5 vezes. Quantas manhãs Joãozinho foi na aula? N-6. Concordam? Ele foi na aula N-6 manhãs. Quantas tardes o Joãozinho foi na aula? N-5. Pensa comigo. Se ele foi na aula N-6 manhãs e se ele foi na aula N-5 tardes, como é que eu faço para descobrir o total de vezes que Joãozinho compareceu à escola? Bom, se eu somar todas as manhãs que ele foi, mais todas as tardes que ele foi, eu vou ter o total. Por que eu tenho essa certeza? Porque ele nunca foi de manhã e de tarde. Ele ia somente pela manhã ou somente à tarde. Isso me garante que N-6, o número de manhãs que ele foi, mais o número de tardes que ele foi, N-5, isso é igual ao número total de vezes que ele foi na escola, que ele foi na aula. Ou seja, isso é igual a 5. Que beleza, entenderam? Agora a gente resolve essa equaçãozinha bacaninha aqui e acha o valor de n. Ó, n mais n, 2n. 2n. Devo 6, devo 5, devo 11, né? Menos 6 menos 5 dá menos 11. Passa para lá como mais 11. Fica 5 mais 11. 5 mais 11, senhoras e senhores, costuma ser 16. Isso aí, 16. Agora, isolando o n aqui, eu vou ter que n é a mesma coisa que 16 sobre 2. E 16 sobre 2, isso dá 8. Ou seja, respondendo a pergunta aí do nosso glorioso problema, a gente pode concluir que o valor numérico de n é igual a 8. Ou seja, após 8 dias de aula, significa que o Joãozinho foi exatamente em 8 menos 6. Ele foi 2 manhãs lá na escola. E 8 menos 5, 3. E foi 3 tardes lá marcar presença. E assim encerramos a questão 24 da página 32.